Amém, irmãos? A paz do Senhor? Está tão fraco esse dia, né? Terceiro culto já, hein? A paz do Senhor, irmãos? Amém? Vamos nos pôr em pé? Erga a tua mão direita como se você estivesse segurando uma espada. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, como um exército Teu, Senhor. E como esse exército poderoso, em nome de Jesus, nós ordenamos agora a toda força maléfica, todo espírito imundo, espírito de distração, espírito de doença, entre outros, que nos afetam, que tentam nos tocar. Nós ordenamos agora em nome de Jesus, demônios, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso, e bate retirada agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus. Espírito Santo do Senhor, vem neste lugar, Senhor, enche este lugar, toca, nos abraça nesta noite, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, aleluias. Ô Su, põe para mim Salmos 95, de 1 a 7. Venham todos e louvemos a Deus o Senhor, cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso, acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde a caverna mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez, e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. Só que nós vamos, sobre essa última frase, ainda vamos fazer o contrário. Ali ele fala, escutem hoje o que ele diz, mas nós vamos pedir agora para ele escutar este louvor que nós vamos cantar agora, em forma de agradecimento a ele por tudo que ele tem nos feito. Todo dia nós somos cuidados, todo dia nós somos sarados, todo dia Ele nos abençoa. Muitas vezes nós não vemos, muitas vezes, a maior parte das vezes nós esquecemos de agradecer a Ele, como Ele tem nos abençoado, como Ele tem cuidado de nós. Então, como diz no versículo 6 lá, para nós nos ajoelharmos diante dele. Então eu gostaria de pedir, quem puder louvar este louvor, eu te agradeço, de joelho, faça isso, em forma de agradecimento a ele. Quem puder, se não puder pode ficar sentado ou de pé, amém? Promessas e tudo que és.
Aleluias. Senhor, aqui de joelhos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós, Senhor. E lhe pedimos o teu perdão, ó Pai. O perdão dos nossos pecados, Senhor. O perdão dos nossos erros. O perdão das nossas falhas, Senhor. Nos perdoe mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como nós acabamos de louvar, ó Pai, em forma de agradecimento a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este lugar maravilhoso que o Senhor nos deu aqui, ó Pai. Esta casa, Senhor. Muito obrigado por esses irmãos que estão aqui, ó Pai. Muito obrigado pelo pastor que o Senhor escolheu, Senhor, para nos liderar, ó Pai. Muito obrigado mesmo, ó Pai. Muito obrigado por este grupo de louvor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Nós estamos ministrando sobre igreja. E agora nós entramos na questão de nós aprendermos sobre amor. Amor em relação à igreja. Amém, querido? Não tem amor sem comunhão. E comunhão, o que é? É uma interação que nós temos entre nós mesmos. Então nós precisamos entender que para praticarmos o amor, nós vamos precisar estar unidos, juntos. E na hora de estarmos unidos, é muito importante você aprender com o seu pastor a como amar as pessoas. Então muitas vezes, eu vejo assim as pessoas querendo amar, mas elas fazem errada, Quantas vezes eu vi assim a pessoa, ela não pode perder a pessoa. Diga comigo, não pode perder. Quando nós somos culpados de perder uma alma, o problema se tornou maior. Nós temos que fazer de tudo. A primeira coisa, você tem que ter comunhão com os irmãos para fazer o irmão ficar na igreja. Esse tem que ser seu foco. E fazendo isso, você não vai mexer em nada na vida dele que tira ele da igreja. Porque se ele tiver algum problema que você vai tratar com ele, ele sai da igreja, não é hora. É porque aquele irmão não está pronto para aquilo ainda. E muitas vezes, um irmão mais velho, que o pastor já está pegando no pé dele, que está durão com ele, ele começa a querer usar aquela dureza do pastor com os outros irmãos. Ele não pode fazer isso. Primeiro, que ele nem é o pastor. Segundo, que ele vai querer usar aquela dureza com outro irmão, mas ele não tem noção se aquela pessoa está preparada ou não. Então perde, vai perder. E o pastor, na hora que vai lidar com aquilo, ele vai ter que defender quem? Vai ter que defender o contrário, Se o membro vir aqui e falar assim, não pastor, mas eu tenho um problema aqui com o Luciano não sei o que, eu vou ter que falar para ele. Eu falei, não cara, você está errado, você tem que pensar assim, eu vou ter que defender o Luciano. Se o Luciano vir falar para mim, porque não sei o que, eu vou ter que falar para o Luciano. Eu falei, não Luciano, você está errado, você tem que compreender que o cara é assim. Por quê? O pastor não pode ficar do lado teu. O pastor tem que te ensinar a amar até o inimigo. Imagina o irmão da igreja. Então assim, se você pegar e não souber tratar as pessoas, você vai perder elas. Nós tivemos um exemplo aqui da moçada que veio aqui na piscina agora. Por exemplo, por causa da nossa administração, do nosso cuidado com o ministério, não podia perder de estar dando uma oportunidade para todos aqueles jovens ouvir a palavra todo sábado, Então, a gente tem que aprender que nós precisamos ter comunhão e tem que aprender, com essa comunhão nós vamos aprender a amar. Como é que eu vou amar? Amar é segurar o irmão junto com a gente. Junto. Agora, preste bem atenção. A Bíblia ela fala de comunhão para nós estarmos promovendo ela
entre os irmãos, mas ela fala também para você tomar cuidado com alguma comunhão. Então, ela fala assim que se houver entre vocês, ela não está falando gente de fora que nós estamos ganhando, mas está falando de um irmão velho na igreja que está ministrando contra o que o pastor ministra. Então, por quê? Porque o que o pastor está ministrando, ele deve ser o ponto de unidade. Então, não é o pastor que é importante, mas o propósito de Deus. Então, se tiver um irmão que está contra o que o pastor ministra, a Bíblia fala assim: a esse vocês nem chamem de irmão. Sai de perto dele. Sai fora dele. Por quê? Porque ele, em vez de estar promovendo a comunhão, ele está promovendo uma desunião. Então, Paulo exorta para essa pessoa, para nós nem conversar, nem chegar perto dele, para poder não... Por quê? Então, vocês estão entendendo que comunhão também é perigoso? É perigoso. Agora, fala de ter comunhão para um ajudar o outro, para que todos nós possamos andar no mesmo pensamento. Por quê? É por causa... Diga comigo, é porque Deus tem um projeto, fala aí. E diga assim: enquanto não formos uma família unida, Deus não pode desenvolver o projeto. Pegaram, gente? Então nós não podemos deixar as coisas que acontecem atrapalhar a unidade. Então nós devemos amar o irmão, né, com o amor de Cristo, mas sabendo que esse amor é para promover o propósito da unidade. Então, tudo que for contra essa unidade, ele está contra algo muito forte de Deus, que o Senhor quer que nós extirpemos tal irmão. Ele quer que nós consideramos o irmão que faz divisão na igreja como anátema, como maldito. Isso é forte, né? Mas é a verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por outro lado, nós temos que pensar o seguinte, né? Se você for firme, às vezes o irmão está dando uma desviadinha, você vai ministrar aquele irmão, vai chamar aquele irmão, vai fazer. Se aquele irmão converter, né, ficar firme na igreja, beleza. Mas se você vê que não tem jeito, e é um irmão macaco velho, já decidiu, está contra, querido, vigia, tá? Então, a unidade deve ser o nosso foco. Temos que tomar muito cuidado, porque o diabo, ele é sem vergonha, ele quer, o que o diabo quer, querido, não é destruir tua saúde, tua família, tua finança, dividir a igreja, não é isso que ele quer. Isso é ferramenta para que ele possa impedir de nós sermos o que Deus quer que nós sejamos, a igreja da hora. A igreja forte dele, a igreja turbinada dele, a igreja poderosa dele. É isso que o diabo quer. O diabo não quer que nós sejamos igreja. Amém? Para você compreender como é que é forte o negócio de igreja, eu vou pegar alguns versículos aqui em Apocalipse, para você entender. Ó, Apocalipse capítulo 1, tá? Capítulo 1, versículo 17. Diz assim: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quem está falando aqui é Jesus, tá?
Sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. Diga comigo, estrela que você viu na minha mão direita. E dos 7 candelabros é este. As 7 estrelas são quem? E os 7 candelabros são? Então preste bem atenção. É muito importante você saber o que é um pastor. Você não pode brincar com um pastor de verdade. O pastor, ele tem que ser exemplo, ele não pode controlar os membros, ele tem que ser simples, ele tem que ser exemplo, mas ele, na parte da gente, a gente tem que ter medo, temor, respeito, reverência ao pastor. Por quê? Porque o pastor, ele é o anjo da igreja. Se você mexer com o anjo da igreja, você está mexendo com o Senhor. Se você não honrar o anjo da igreja, você está desonrando o Senhor. Por isso que você tem que escolher uma igreja ao qual aquele pastor tem uma confiabilidade. Que você vai confiar nele. Que você vai saber que ele é honesto, que ele é justo, que ele não vai, fazer coisa errada com a tua família, não vai te explorar financeiramente, não vai de segunda intenção. Você escolheu. Por quê? Porque se você não aprender a honrar, respeitar e ter medo de Deus por causa do pastor, você se complica a tua vida inteirinha e você vai ser um daqueles que faz rebelião na igreja por causa do seu comportamento. Por causa do teu comportamento, você faz rebelião na igreja, rebeldia na igreja. Você impede daquela igreja ser uma igreja pronta para um grande mover de Deus. Porque a glória de Deus, que eu sei que tem, ela não veio sobre a igreja ainda, ela veio sobre algumas pessoas. Para ela vir sobre a igreja tem que aprender alguns princípios. Então, olha bem, quem está na mão direita de Jesus é o anjo da igreja. E nós sabemos que tem muitos movimentos que nasceram por vontade de homem. Mas preste bem atenção, hoje mesmo eu estava escutando, eu não sei se eu compartilhei, mas sobre uma menina testemunhando sobre o casamento dela, que ela teve uma revelação, tal. E na revelação foi mostrado para ela que ela tinha uma brecha porque ela não era casada. Então ela falou assim, você pode ser da igreja, você pode estar não sei o quê, mas você pode ter uma brecha na tua vida. Você pode ter uma brecha. E nós não podemos dar lugar ao diabo. Não é só em relação ao pastor, há muitas coisas. E aí, depois eu vou compartilhar no Rei dos Reis, se eu não compartilhei, eu acho que eu compartilhei, mas se eu não compartilhei, eu vou compartilhar, aí vocês escutam. E aí, o que nós temos que saber? Nós temos que saber que se nós dermos brecha para o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se nós estamos aprendendo que nós temos que ser igreja, para ser igreja tem que ter comunhão, então eu tenho que promover essa comunhão. Aí, o próximo passo, você tem que aprender a amar essa igreja. Agora, você fala assim para mim, pastor, mas eu tenho que fazer isso? Eu falei assim, querido, se você quiser ser igreja,
crescer e ser e ser alguém no reino de Deus, né, que na hora de receber os galardões, você precisa aprender sobre igreja. Lógico que hoje eu não estou ensinando quase nada, mas em todos os dias, somando tudo aqui, nós vamos aprender muito sobre igreja. Então, uma das coisas que nós vimos aqui é que o anjo da igreja, ele está na mão direita do Senhor. E o Senhor aqui, ele vai conversar a respeito da igreja com quem? Com quem? Com quem, gente? Com o anjo. Entende? O anjo. Então vamos lá. Aí ele diz assim, capítulo 2, né? Ao anjo da igreja de Efésio escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que você tem feito, sei que trabalham muito e aguenta sofrimento com paciência. Sei que vocês, agora não é anjo, diga comigo, a igreja. Mas ele está falando com o anjo da igreja, com o pastor. Entende? Com o pastor da igreja. Então aqui, Jesus não chama o pastor, que nós chamamos hoje de pastor, chama de anjo. Tá? E aguenta o sofrimento com paciência. Sei que vocês podem suportar não suportam pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. Assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentam a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não amam mais como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados. Deixa eu ler ali, né? Daí nós faz. Arrependam. Se não arrependerem, e façam o que fizeram no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês e do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isso, odeiam os nicolaítas que fazem o que eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Essa é a primeira igreja que Deus fala. Então aqui nós vemos na introdução que o Senhor ele passeia no meio da igreja. O Senhor sabe o problema de cada um de nós. Ele conhece tudo a respeito de nós. Ele anda por meio da igreja, ele sabe o defeito da nossa igreja. E o Senhor, pelo Espírito Santo, ele move no coração do líder que está buscando ele, o assunto que ele quer, o que ele quer consertar na sua noiva, porque a igreja é dele. O anjo está ali, por quê? Porque o anjo, a palavra anjo é mensageiro. O anjo está ali, querido, como um mensageiro, como um representante de Deus. E se o anjo é um mensageiro de Deus, se eu rejeitar o anjo, eu estou desrejeitando quem? O dono da mensagem. Aquele que Deus confiou na mão dele. Então eu preciso compreender essas coisas. Então,
nós temos que compreender, querido, essa dinâmica do agir de Deus. Ele ama todos, Ele quer que todos nós amemos uns aos outros. Por quê? Porque tem muitas coisas que vão ser resolvidas quando a igreja amar um ao outro. Eu vou dar um exemplo bem simples, né, para vocês. Nós não vamos gostar de todo mundo. Porque se nós for procurar o que nós gostamos, nós estamos procurando aquilo que é bom só para nós. Nós temos que buscar o que é bom para todos. Para todos. Nós temos que buscar o que é bom para todos, para o corpo de Cristo. Mas funciona assim. Se nós tiver comunhão e amor, vocês podem achar a Fábio a mulher mais chata, xarope, arrogante, tudo de ruim nela. Mas ela tem dons. Ela tem algumas habilidades, querido, que ninguém aqui tem. E aquela habilidade, ela é uma com você, entendeu, né? Se você amar ela. Se você amar ela, você está ligado nela. Um dia você precisa acessar isso, Deus vai usar ela. Se não tiver amor, você vai perder. Outra coisa, se nós tiver um problema, né, de coração, porque você acha que a Fábio é tudo isso, aí você começa a ter um problema, não vou mais na igreja porque eu não gosto da Fábio. A Bíblia diz que a única coisa que não tem perdão, né, que Deus não vai te perdoar, que você não vai ser salvo por causa disso, é se você não perdoar teu irmão. Pegaram? E irmãos são todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, e os irmãos que você tem compromisso de ter amizade é a congregação que você congrega. Entenderam? O pastor é a mesma coisa, você pode achar 1001 defeitos no pastor, você tem que corrigir isso. Querido, todo mundo aqui é testemunha, né? Porque eu falo assim para as pessoas, quando eu vou lidar com você, eu sou duro com você, por quê? Porque eu quero te ensinar você a ver os outros. Mas escuta eu falar do outro, eu sempre defendo, eu começo pode perguntar para minha esposa, né, Rose? Nós, lá em casa, nós falamos, seu fulano, aí eu falo assim, mas Rose, mas ele é assim, assim, assim. Eu começo a falar todas as virtudes dele, e começo a falar por que ele é assim, olha, querido, de onde ele nasceu, ó, porque não sei o quê, ó, porque não sei o quê. Mas mesmo que isso, que eu não tivesse tudo, é que isso são mecanismos que a gente usa para poder amar, valorizar as pessoas. Mas, se não tivesse tudo isso, mesmo que fosse bandido, vagabundo, por escolha, tudo, né? A gente tem que amar. Agora, fazer parte da congregação, aquela pessoa vai ter que converter. Entende? Você não é parte da congregação se você não estiver junto na congregação. Agora, preste bem atenção. É muito importante que nós tenhamos nossas festinhas, nossas comunhão, né? Por exemplo, agora no batismo. Querido, o batismo é importante, mas o almoço nosso junto é muito importante também. O conversar com os irmãos é muito importante. Entenderam? Buscar ter amor é muito importante. Porque a palavra igreja, ela é uma palavra que se diz respeito à comunhão. Quando a turma traduz assim, chamados para fora na Bíblia, né? Tem uns caras que ensinam isso aí, que a igreja também tem o sentido de chamados para fora. Mas esses chamados para fora, é chamados para fora do mundo, chamados para fora do sistema do diabo, chamados para fora do humanismo, para ser introduzado ao corpo de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com os ensinos, porque se vem um ensino, né, que você começa a contestar aquilo que é fundamento na igreja, e o cara fica usando a Bíblia mesmo, aquilo está distorcido. Pegaram? Glória a Deus. Meu tempo está acabando já. Já acabou. Né, Raquel? Então,
O que nós temos que entender? Depois nós vamos ver, né, no Apocalipse aqui, as outras cartas também, nós vamos ver que o Senhor, Ele tem o anjo da igreja na mão direita, e tem as 7 candelabros na sua mão esquerda. Então, e a igreja é dele, mas o mensageiro, querido, o mensageiro, nós temos que aprender a lidar com isso, com autoridade. Eu falo isso com muito, não quero trazer glória nem honra para mim, quero ser um no meio dos irmãos, mas vocês estão fritos se vocês pegarem e olharem, né, o meu modo de ser aí, e começar a achar que não tem que, por causa da igreja, nós temos que valorizar a autoridade. Não é por causa de mim, é por causa da igreja. Amém, querido? Vocês estão entendendo isso ou não? É por amor a vocês, nós precisamos. Se nós não aprendermos a amar, querido, nós vamos se complicar inteirinho. O que tem de gente que vai mexer com o diabo e é retalhado, mas o que tem de crente, querido, que está sendo retalhado simplesmente porque tem brecha no coração, não está escrito. Às vezes faz tudo certo, mas tem brecha no coração. Às vezes faz tudo certo, mas lá no coração está falando assim: pastor não está certo. Pastor não está certo. Pastor podia ser melhor. Pastor não está fazendo o trabalho dele direito, né? Pastor nunca vai fazer o trabalho dele direito mesmo, porque a igreja é um corpo, né? Eu só tenho que liderar. Precisamos aprender isso. Amém? Então hoje, hoje eu quero ficar só nisso, mas nós vamos continuar falando sobre igreja, sobre amor, tá? Para terminar, nós vamos ler um versículo, né? Que é um versículo chave na Bíblia. Hebreus 10, 25. Quem sabe o que está escrito lá? Olha o que diz lá. Não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistirem a nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora em que vocês veem que o dia está chegando. Põe para mim Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será? Quem crer e for? Quem crê? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Quem crê? Agora todo mundo abaixa a mão. Quem não foi batizado? Levanta a mão. Batizado nas águas. Glória a Deus. Você também, irmão? Aproveitem. Porque se Jesus voltar, né? E a Bíblia diz que quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crê. Agora olha bem o que vai acontecer lá. Ó. Vai, versículo 17. Aos que crerem será dado o poder para fazer estes milagres. Expulsar demônios, pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem algumas cobras e beberem algum veneno, ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Vocês podem ver que todos que vêm aqui testemunhar têm um testemunho de sinais e de maravilhas que Deus fez na nossa vida. É muito importante, querido, você pegar e falar assim, ó, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu dar meu nome, ser batizado e ficar firme numa igreja. Se você não ficar firme numa igreja, querido,
você ainda não assumiu tua salvação. Tem que crer, ser batizado, né? Ficar firme numa igreja, fazer parte do povo de Deus. Põe para mim João capítulo 1, versículo 12. 11 e 12. Põe 11. Põe 11. Ó, aquele 1:11. Aquele que é a palavra veio para os seus próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. A este ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelo meio natural, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o poder de Deus para ser feito filho de Deus. Agora preste bem atenção. Palavra de igreja, tá? Jesus, ele falou, foi ensinar, ele falou assim: nenhuma família que se divide entre si vai subsistir, não vai permanecer. Uma nação que se junta entre grupos que se dividem para um ficar contra o outro, ela também não subsiste. Uma família, para ser família, ela precisa ter comunhão, ela tem que ficar junto. Então não tem como você se tornar filho de Deus, da família de Deus, e não estar junto com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos trazer as pessoas que já creram, que saíram do rebanho, voltar para a igreja. A não ser que ela já estiver em outra igreja, né? Glória a Deus. Deixa lá, gente, que dá muito trabalho, tá? A não ser que, se não for para estar conosco, deixa lá, porque pensa, uma alma dá tanto trabalho que você nem imagina. Então, se a pessoa está bem lá, né? Glória a Deus. Mas aqueles que estão sem igreja, a gente precisa trazer para a igreja. Precisamos amar esse irmão, porque eles precisam estar na igreja. Só que eles precisam estar na igreja agora, entendendo que precisa estar em comunhão, amando e ficando no propósito. Quando nós temos propósito, diga comigo, uma família com propósito, ela se torna poderosa. Então, olha bem, imagina na hora que todos nós estivermos junto em amor no propósito de Jesus. Imagina se o avivamento já não é nosso. É no ato, é na hora. Amém, querido? E não vai ficar pesado para ninguém, né? Porque hoje, às vezes, o pastor, para fazer um avivamento aqui, ele tem que ficar quase se matando de orar e de jejuar, né? Aí não vai precisar, porque a igreja inteira vai orar e jejuar. A igreja, chega um irmão, o negócio pega fogo. Chega 2, pega mais fogo ainda. Chega 3, a fogueira está acesa. Né? E esse fogo sendo em amor, querido, ele fica gostoso, fica muito top. Amém? Glória a Deus. Então você tem que saber, ó, que o diabo, para poder destruir uma família, uma igreja, o diabo, querido, olha bem, ele sabe tanto do poder da unidade que ele não admite falta de unidade no reino dele. O diabo, os anjos, os demônios, eles sabem que se eles se dividir, o reino deles não permanece. Então eles ficam unidos, eles estão unidos em propósito. Entende? Você já pensou uma coisa tão ruim, né, para os propósitos? É tão ruim, né, que o diabo, ele não admite de maneira nenhuma a falta de unidade. Até as gangues, não é, Raquel? Se não tiver unidade, eles matam os membros. Por quê?
Porque se promover desunião entre eles, acaba com o projeto deles. Pegaram as facções, tudo que eles fazem mais é para ter uma unidade. Glória a Deus. Agora você está entendendo por que Deus quer? Deus não quer que você honre o pastor para você ser um tonto religioso. É por causa do propósito. Se você não entender de propósito, então você não vai, mesmo você tentando fazer, você vai fazer religioso. Você tem que fazer com propósito, porque daí você tem liberdade. Você está dentro de um propósito de Deus, mas livre de manipulação. Porque o propósito de Deus não é manipulação, o propósito de Deus é um lugar seguro. É um objetivo em que nós teremos uma herança, né? A palavra de Deus, o propósito de Deus, ele veio para nos libertar da mentira, do engano, da religiosidade, da escravidão, da manipulação e de tudo isso. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Esse ministério, Deus tem mantido ele porque ele tem um propósito. Mas lidar com as pessoas, querido, eu acho que é a coisa mais difícil que está sendo para o Espírito Santo. É trazer as pessoas a entender isso. Uma vez, vou contar uma historinha para vocês, só para vocês entenderem, que a gente aprende as coisas apanhando, né? Então, a igreja metodista, eu era da liderança. E eu era o cara dos mais ativos que tinha para fazer evangelismo, para cuidar das igrejas. E o pastor Vanderlei cuidava da igreja de Andirá, mas usava nós. E a gente pegou muito amor por aquelas igrejas. Ele cuidava da igreja de Açaí, Itambaracá, foi eu com mais uns irmãos lá, mas eu era o que mais peitei à frente daquele trabalho de Itambaracá, né? Tinha uma mulher também que ia lá, mas a gente que mais ia lá, fora aquela mulher, né? Maria José, aquela que abriu o trabalho lá. Mas a gente ia, né? Então tinha um amor nesse trabalho muito grande. E muitas vezes, né, a gente certo, amando o trabalho de Deus, né? Mas às vezes pisamos na bola em princípios. E trocou de pastor. O pastor que veio falou assim: eu não vou em lugar nenhum, só vou cuidar da igreja de Bandeirantes. Outra, não atendo ninguém em casa, quero um escritório na igreja. E a nossa igreja não tinha despesa, todo o dízimo que arrumava nós juntava, era gostoso, né? Assim, era muito tremendo. E de repente, não ia mais fazer aquele trabalho missionário, a igreja ia ter um gasto muito grande, porque ia ter que abrir um escritório, pagar secretária, tudo, né? E mudou totalmente a estrutura da igreja. E eu, como dos líderes mais ativos, daquele cara que estava na frente de tudo, chamei toda a liderança da igreja para nós conversar. Eu não defini nada que ia fazer, para nós conversar, para nós tirar uma ideia do que nós ia fazer agora com esse pastor, né? Com essa ideia desse pastor. Porque como é que nós ia largar a igreja de Açaí, sendo que nós começamos a igreja do zero na casa, e a igreja já estava até construída, já estava até grande. Como que nós ia largar a igreja de Andirá, que pegou a igreja sem membro nenhum, a igreja estava bombando? Como é que nós ia largar a igreja de Itambaracá, sendo que tinha um povo lá que, né, estava crescendo? E chamei, sentou todos aqueles líderes assim. E uns caras tudo ricos, uns caras importantes, estudados, né? E eu peguei e falei para eles: chamei vocês aqui para nós se reunir, porque o pastor, não vai mais em Andirá, não vai mais tal, não quer que nós vai. Aí, eu só falei para eles assim: eu chamei vocês aqui para ver o que nós vamos fazer. De repente, um irmão, né, que era da liderança, bem antigo da igreja, ele levantou, ele falou: irmão Trovati. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: essa reunião é por causa disso? Ele falou, eu falei para ele: Ele falou assim: mas você não sabe que o pastor é o anjo da igreja?
Na hora que ele falou aquilo, querido, eu peguei, dobrei meu joelho no meio deles e falei assim: orem por mim, que eu cometi um agafe muito grande. Tem misericórdia. Eu não quis nem discutir mais. E pedi para eles, e ele falou: não, vai tudo bem. Eu falei assim: não, tudo bem não, vocês oram por mim que eu estou com medo. E a partir daquele momento, o que eu fiz? Cheguei no pastor Eduardo, falei: pastor, do jeito que o senhor quiser, vamos para o pau. Então, eu estou passando isso para vocês, gente, por quê? Porque é muito importante vocês saberem disso. Porque amanhã depois, vocês vão ver, né, uns irmãos espertos assim, né, honrando o pastor, honrando o líder. Talvez Deus levante outro pastor, nós vamos ter que honrar, né, tal. E aí vocês vão pegar e vão querer criticar, e vocês começam a receber uma maldição tão grande sobre a vida de vocês, gente, que vocês, e o diabo não vai querer que vocês descubram que vocês estão debaixo de maldição. Pegaram? Glória a Deus. Então vamos levantar e vamos vir aqui para frente para nós orar a respeito disso. Então olha para o teu irmão e fala assim: o meu irmão, eu quero te dizer que você é muito importante para mim e para toda a igreja. Você faz falta. Fala assim: o diabo tentou nos enganar, mas agora eu descobri que todos aqui são importantes e fazem falta. Amém? Fala assim: meu irmão, eu te peço perdão, e eu recebo o teu perdão como se fosse da igreja. Amém? Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, te dizer, Senhor, que nós queremos ser sua igreja. Eu estou disposto, Senhor, a abrir mão, Senhor, de muitas coisas, para que a igreja seja, Senhor, verdadeira, verdadeiramente tua. Até mesmo, Jesus, porque se nós não fizermos isso, é porque nós não somos sábios. Porque a única coisa que nós temos, Senhor, de certeza, é que o nosso tempo aqui está acabando. Está chegando ao fim. E só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Só Tu, Senhor Jesus, faz nós rirmos da morte. Porque nós temos esperança. Esperança, Senhor, de morar contigo. De saber, Senhor Jesus, que morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. E esses dias, Jesus, eu ouvi aquele testemunho daquela menina, e ela disse, Senhor, que tentou viver sem Ti, mas nada deu felicidade para ela, nem droga, nem dinheiro, nem fama, nada. Senhor, até Jesus, as Tuas bênçãos, sem a Tua presença, não dá felicidade. Felicidade, Jesus, quando a Tua presença está manifesta, Jesus, é incomparável. Não tem nada que se compara, não tem nada que pode substituir a Tua presença. Se a gente compra um carro novo, Jesus, em pouco tempo a gente enjoa. Se a gente muda de casa, Senhor, logo a gente também acostuma com ela e enjoa. E a gente sempre está procurando ser feliz, Senhor, e cada coisa que nós conquistamos, elas enganam a gente, não é felicidade.
Mas nós podemos ver, Jesus, alguém sem nada. E feliz com a tua presença. Alegre com a tua presença, Jesus. Então, Senhor Jesus, eu quero, Senhor Jesus, te pedir, Senhor, que essa igreja seja a igreja da tua presença. A igreja que o Senhor se faz presente. A igreja, Senhor, que o Senhor usa. A igreja que te alegra. A igreja que te satisfaz. Agora, Senhor, nós temos um motivo, Jesus, para amar, Senhor. Nós chegamos num propósito, Senhor da glória, agora ou é tudo ou nada. Para ter, Senhor da glória, a tua presença. Nós não vamos correr atrás, Senhor da glória, de avivamento. Nós não vamos correr atrás, Senhor, de pessoas. Nós vamos provocar a tua presença. Nós vamos ficar pegando no teu pé, Senhor. E nós vamos buscar, Senhor, a ti, Deus. E nós vamos só ver a consequência, Senhor. As bênçãos virão atrás de nós, Pai. As almas o Senhor vai acrescentar, Senhor. Porque o Senhor, Pai, é o nosso Deus. Quem tem Jesus tem tudo, Pai. Quem tem Jesus tem tudo, Pai. Quem tem Jesus tem tudo, Pai. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo. Quem tem Jesus tem os anjos ao seu trabalho, Pai. Quem tem Jesus, Pai, tem unção, tem poder, Pai. Quem tem Jesus, Pai, adquire, Senhor, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor, habilidade. Quem tem Jesus, Pai, tem igreja, tem família. Toda a honra, toda a glória eu dou a ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Deus, eu quero abençoar teu povo, Pai. Agora nós vamos orar um pelo outro. Depois nós vamos para nossa casa. Amanhã nós vamos vir aqui de madrugada, Pai, para orar a ti, Pai, pelo propósito. E eu quero te louvar, Pai querido, porque esse ano, Pai, esse ano, Deus, eu tenho visto, Pai, o teu agir, Pai, o teu cuidado para conosco. Aleluia.